Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Convido vocês a fazerem comigo a leitura bíblica semanal, para a gente ter mais conhecimento sobre Deus e se aprofundar ainda mais no Evangelho de Cristo, né? Bom, convido vocês a pegarem a Bíblia no capítulo 8, no versículo 14, a cura da sogra de Pedro, dando continuidade. Na semana passada, a gente leu sobre a cura do criado de um centurião e hoje nós vamos dar continuidade. Convido vocês então a pegar a Bíblia e abrir comigo no capítulo 8, versículo 14. Lembrando que é a Bíblia que vocês tiverem em casa, Bíblia evangélica, Bíblia católica, a Bíblia de nós cristãos que cremos em Jesus Cristo, tá bom? Vamos lá então, aí pausa o vídeo, pega a Bíblia e vamos ler juntos. Vamos lá. Gente, a cura da sogra de Pedro, versículo 14. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Essa é a palavra da cura da sogra de Pedro, que você encontra no capítulo 8 de Mateus, versículo 14 e 15. O que nós podemos observar nessa palavra? Pedro estava servindo a Jesus. Pedro já era um dos discípulos de Jesus. Aqui nos mostra que às vezes nós estamos no caminho, né? Em fazer a vontade de Deus, em servir a Deus, né? Seja na igreja que você congrega, ou seja na sua conduta, na sua forma de viver. A gente costuma falar que ser cristão não é uma religião, realmente é uma mudança de vida, é uma mudança de chave. É começar a viver pelo que o Senhor Jesus ensinou. É deixar tudo aquilo que desagrada a Deus e buscar um renovo, buscar uma forma diferente de ver, de viver e de fazer as coisas no nosso cotidiano, né? E aqui o que nós percebemos? Que quando Pedro estava servindo, né? Ele estava servindo, Jesus foi até a casa dele e Jesus curou os seus. Às vezes você tá lá servindo, né? Fazendo a vontade do Pai e a bondade de Deus alcança os seus, alcança o teu filho, alcança o teu marido, o teu irmão, alcança alguém da sua família que também está precisando de um milagre de Cristo. E é a forma que nós vemos que Cristo também trabalha em você e na sua família. Aqui nós percebemos que Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. E ela se levantou. E o que ela fez? Começou a servir a Cristo. Começou a servir a Cristo. Eu me pergunto e também pergunto a você para a gente refletir junto. Será que ela já via Jesus na vida de Pedro? Porque ela foi curada. Mas não só curada fisicamente. Espiritualmente, ela passou a servir a Jesus. Começou a fazer parte do corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo não é uma religião em si, não é um dogma. Servir a Cristo é ter a metanoia, a mudança de mente, a mudança de comportamento. Continuando, muitas outras curas foram feitas. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprira o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Graças a Deus, né? Que palavra. Aqui fala que o Senhor Jesus Cristo curou muitos endemoniados, muitos que estavam ali possessos de espíritos malignos e deu a eles a cura.
Aqui eu gostaria de abrir um parênteses, né, e compartilhar também a minha vivência com vocês. Eu fui uma curada de Jesus. Eu fui uma pessoa que eu há muitos anos sofri na mão de espíritos malignos, de demônios. E a misericórdia de Jesus me alcançou. Eu era uma mulher que eu não conseguia dormir, eu não conseguia descansar. Durante a noite, nas madrugadas, demônios se apossavam do meu corpo. E eu não conseguia dormir, descansar. Eu tinha muito medo de tudo, principalmente de dormir, porque eu sabia que na madrugada, quando eu tivesse ali, né, no meu sono, no meu descanso, no meu repouso, os demônios apareceriam para mim, como aconteceu durante 10 anos, né? Durante 10 anos eu fui uma pessoa possessa, que não conseguia dormir, descansar, busquei a cura em muitas coisas, em muitas religiões, mas não em Cristo. E eu passei 10 anos da minha vida em sofrimento, até que um dia eu conheci o verdadeiro evangelho, que não está em igreja, que não está em dogmas, em religiões, mas está na verdadeira palavra de Cristo, que ele veio para nos libertar. Eu era uma cativa de demônios, de espíritos ruins. Hoje eu sou psicóloga, eu sou formada, eu sou uma pessoa que tem o conhecimento, mas em nenhum momento eu descarto a palavra de Cristo, porque foi essa palavra aqui que me alcançou, foi essa palavra aqui que me libertou. E essa palavra é o que eu tenho de mais precioso. Sabe quando Cristo fala que o evangelho é comparado a um homem que encontrou um terreno e que nele havia um tesouro enterrado. E ele vende tudo que tem e ele compra aquele terreno, porque naquele terreno tem o tesouro. Eu encontrei o meu tesouro. O meu tesouro é Cristo e nunca, em hipótese alguma, eu vou negar que o evangelho dele me encontrou. O evangelho dele me libertou e me curou. E hoje eu sou feliz porque eu conheci a Cristo. Eu sou liberta porque ele vive em mim. E eu já não sou mais uma escrava de Satanás. Eu não conseguia dormir de dia, depois com o tempo eu não conseguia nem dormir de dia mais, nem à noite nem de dia. Eu estava a ponto de enlouquecer. E a única coisa que me curou foi o verdadeiro evangelho, foi o amor a Jesus, foi entregar a vida para ele. E aí sim, eu fui liberta. E hoje eu sou feliz, gente. A minha vida, assim, tudo dá certo? Não. Mas as coisas que não dá certo, é um momento que eu tenho que passar e tá tudo certo. Porque a nossa vida, gente, não é aqui nessa terra. Nós vivemos já para a eternidade. Aqui é o caminho de casa. E no caminho de casa vai acontecer algumas coisas que não vai dar muito certo, outras que vai, e tá tudo bem. Quando você tem Jesus como único Senhor, suficiente Senhor da sua vida, é só detalhes, tá? E como psicóloga, eu te afirmo que existem coisas que são realmente doenças da psicologia, da psique humana, né? São questões que vai precisar de um fármaco, mas existem questões que eu não posso aqui falar que não existe a parte espiritual. Existe, e eu sou prova viva disso. 10 anos eu tentei combater os espíritos imundos, né? Os demônios, os anjos caídos, como vocês acharem melhor falar, me acorrentavam. 10 anos eu tentei me libertar disso, sem ter paz, uma tristeza profunda que eu não achava qual era a solução disso. E hoje eu relato para vocês. Eu fui liberta e feliz estou. Com Cristo vou caminhando diariamente. Então essa palavra, gente, de hoje é um testemunho vivo, tá? Eu peço para vocês que abram a Bíblia em Isaías capítulo 61, tá? Versículo 1 ao 3. Leiam comigo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim,
porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiças, plantados pelo Senhor para a sua glória. É isso, gente. Hoje eu finalizo com essa palavra. Eu ia ler mais, porém eu acho que o meu testemunho ele tinha que ser falado com essa palavra, tá? Que tem muita gente que às vezes não acredita, né? Que os endemoniados tal. Eu fui uma endemoniada e hoje eu sou curada, sou feliz e sou renovada em Cristo Jesus, certo? E a palavra do Senhor diz que o mal veio para matar, roubar e destruir, e não a verdade nele. Se achegue a Jesus, ore a Jesus, peça para ele a sua libertação, tá? Às vezes a sua libertação não é um espírito imundo que tem te atormentado no seu físico, né, no seu espiritual, mas de repente são outras questões que Deus pode te ajudar e com certeza ele é Pai e Ele quer o melhor para nós, tá bom? Essa foi a palavra de hoje. Convido você a buscar mais a Deus, a estar mais presente nos caminhos do Senhor. Desejo uma semana abençoada, protegida, próspera e cheia da presença do Senhor Jesus Cristo, porque quando nós temos a Ele, nada nos falta. E que você possa ser, de fato, um cristão, que as pessoas olhem para você e vejam o Cristo que você serve, tá? E que enquanto você está buscando a Ele, que o Senhor abençoe a sua família, abençoe a sua vida e abençoe as suas pisaduras. Gente, uma excelente semana, abençoada, protegida e remida pelo Senhor Jesus Cristo. Até mais.